Questão 109 da prova azul do Enem 2023. Uma academia decide trocar gradualmente seus aparelhos de musculação. Agora, os frequentadores que utilizam os aparelhos do tipo 1 podem também utilizar os aparelhos do tipo 2, representados na figura, para levar cargas correspondentes às massas M1 e M2, com velocidade constante. A fim de que o exercício seja realizado com a mesma força F, os usuários devem ser orientados a respeito da relação entre as cargas nos dois tipos de aparelho, já que as polias fixas apenas mudam a direção das forças, enquanto a polia móvel divide as forças. Em ambos os aparelhos, considere as cordas inextensíveis, as massas das polias e das cordas desprezíveis e que não há dissipação de energia. Bom, tá aqui o desenho, né, do aparelho do tipo 1 e do aparelho do tipo 2. Então, nós temos aqui no aparelho 1 apenas polias fixas. E no aparelho do tipo 2 nós temos uma polia móvel e outras 3 fixas. Então, o que ele já está falando aqui? Ele está falando aqui em cima já que as fixas apenas mudam a direção das forças, enquanto as móveis dividem as forças, né? Então, vamos fazer uma análise aqui do que ocorre. Primeiro, eu preciso saber o seguinte: qual a força que a massa M1 sofre? Ela tem um peso aqui, né? Peso 1 é igual a M1 vezes gravidade. Então, eu vou anotar aqui, para a carga 1, para o aparelho 1, nós temos que peso 1 é igual a massa 1 vezes gravidade, beleza? Bom, se ela sobe com velocidade constante, essa tensão aqui no fio, ela se propaga por todo o fio, não havendo divisão de forças. Então, nós podemos dizer que a força do camarada que puxa aqui, ela é igual a M1 vezes G. Então, eu vou escrever aqui, ó, a força F é igual a massa 1 vezes gravidade, beleza? Então, tá aí. Agora, para o aparelho 2, o que acontece aqui, pessoal? Vamos calcular o peso de M2. O peso de M2, vamos chamar de P2, que é o quê? M2 vezes gravidade. Então, ó, o peso 2 vai ser a massa de 2 vezes a gravidade. Bom, agora a corda ela é tensionada para cima, só que ela se divide em dois. Essa tensão ela se propaga, então a tensão que é igual de um lado é igual do outro lado. Então, nós podemos dizer o quê? Que no eixo Y, isso é nesse sentido aqui, o somatório de forças é igual a zero. Então, a gente vai escrever aqui, ó, o somatório, esse aqui é um símbolo grego que indica somatório. O somatório de forças em Y é igual a zero. O que quer dizer isso? Que 2 vezes a tensão menos P2 vai ser igual a zero, certo? Então, a tensão vai ser igual a P2 sobre 2. Bom, quem é P2? P2 é M2 dividido, M2 vezes a gravidade, dividido por 2, beleza? E essa tensão aqui, ela se propaga por todo o fio. De maneira que o camarada, quando puxa F, ele está puxando a tensão. Então, nós podemos dizer que a força que ele puxa no aparelho 2 é igual à tensão, sendo que a tensão é M2 vezes G dividido por 2. Então, em suma, a força F que ele exerce é M2 vezes G dividido por 2. Então, para o aparelho 1, a força que o camarada puxa é M1 vezes G. E a força que o camarada usa no aparelho 2 é M2 vezes G sobre 2. Só que ele quer o seguinte: as condições entre as massas, de maneira que a força que o camarada puxa no primeiro aparelho tem que ser igual à força que o camarada puxa no segundo aparelho. Então, nós vamos dizer que M1 vezes G é igual a M2 vezes G dividido por 2. Olha só que interessante, nós temos gravidade de um lado, corta com a gravidade do outro. Então, o que a gente vai reescrever aqui? A gente vai dizer que M1 é igual a M2 sobre 2. Aí olha que ele pergunta aqui, para essa academia, qual deve ser a razão de M2 para M1 informada aos usuários? Então, ele quer a divisão de M2 por M1. Então, o que a gente vai fazer?
A gente vai pegar esse M aqui e jogar para baixo dividindo, e esse 2 aqui vai jogar para o outro lado. Então, a gente vai dizer que 2 vai ser igual a M2 sobre M1, tá? E nós finalizamos essa questão aqui, porque a resposta certa é a letra D, 2, beleza? Espero que você tenha entendido. Curte, compartilha e se inscreve no canal. Valeu!